A arte e a cultura, ela veio num momento assim que eu acredito que ela salvou a minha vida. Eu sou de uma família que não tinha muitas condições financeiras e a gente ia muito para a roça, assim, que a gente falava antigamente, né? A gente ia para o sítio onde meu pai tem uma casa, Miguel Pereira. Eu gostava muito de ouvir as pessoas contando causos, histórias de saci, mula sem cabeça, lobisomem, e aquilo criava um mundo imaginário. E eu ficava imaginando assim, como eu conseguiria passar aquilo também para frente, vendo os mais velhos contando, e a fogueira acesa, e a gente ouvindo aquele estalar das lenhas queimando, e as sombras sendo projetadas na casa antiga, e aquilo levava a gente para um mundo imaginário, e eu comecei a perceber, por incrível que pareça, eu mesmo muito novo, eu comecei a perceber que eu sabia que eu tinha uma certa diferença dos meus outros amigos, dos meus irmãos, porque eu sempre lidei com esse mundo imaginário de uma forma assim, que acho que me salvava, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Meu pai, minha mãe botou a gente para trabalhar muito cedo. Tinha muito pouco tempo para brincar, a gente tinha muito tempo para trabalhar. Então a minha fuga era conseguir trabalhar com o meu imaginário, conseguir tirar o meu corpo mental daquele espaço, não era meu, que não me pertencia, porque trabalho infantil, e me levar para um lugar mágico. Então eu comecei a criar histórias e resgatar coisas que eu ouvia da minha infância, e eu fui crescendo, fui adolescente, e eu comecei a estudar numa escola pública que tinha uma biblioteca muito bacana, e foi onde assim eu comecei a entrar em contato com a literatura infantil. Só que era muito engraçado que eu ainda peguei o finalzinho da ditadura, 80, 85, e a mulher que ficava, a bibliotecária que ficava no espaço, ela achava engraçado por que eu pegava sempre o mesmo livro para ler, que era uma enciclopédia de folclore brasileiro. E eu era apaixonado por aquilo. E eu lia aquelas histórias, e como era muito grande o livro, eu levava para casa e muitas das vezes os meus amigos ficavam me esperando. A gente morava, eu me lembro que na comunidade tinha uma escadaria e o pessoal sabia que eu estava chegando da escola, juntava todo mundo, não era só criança, eram adultos, crianças, jovens que esperavam eu chegar para ouvir o que eu tinha para contar. E o bacana é que, como eu conhecia a história de todo mundo da comunidade, né, dos meninos, eu colocava um pouco a história deles dentro da literatura que eu estava lendo. Como eu já sabia a história de Corre Salteado, então quando eu ia contar a história de lobisomem, eu pegava uma referência daquela família e falava assim, nossa, é igualzinho a história de fulano de tal. Aí aquilo era incrível, né? Aquilo foi me alimentando enquanto cultura e eu fui descobrindo que eu poderia ir mais além, né? E aí foi onde eu comecei a fazer realmente a literatura entrar na minha vida. Aí com isso veio a dança, veio o teatro, né, a contação de história. Foi quando eu comecei a pensar assim, agora eu quero escrever livro para criança, que eu sou apaixonado por literatura infantil. Eu sempre gostei muito de escrever, né, para criança. Gosto de escrever peças de teatro, né? As pessoas me encomendam peças de teatro. E dentro dessa brincadeira de escrever para criança, eu conheci uma editora. Na verdade, na época eu levei para a editora Vozes, né? Eu conheci a Abel, que a Abel me apresentou o Frei Moser na época. Eu apresentei um material, o pessoal gostou e acabaram me indicando para as outras editoras. E eu ia até escrever para uma editora fora de Petrópolis. Aí eu acabei escrevendo para aqui mesmo. Então, o primeiro livro que eu lancei foi O Menino que Virou Anjo, a saga de Jó, que eu acredito que tem muito de mim nessa história, né, desse menino. É uma história que conta sobre um garoto que não tem o pai e a mãe. Eu uso da liberdade poética para falar sobre o filho de Lampião e Maria Bonita, que é deixado numa cidadezinha que nem no mapa aparece, né? E ele é devoto de São Jorge, Santa Clara e São Francisco. E esse foi o meu primeiro livro que foi editado em Petrópolis. E assim, foi muito bacana, porque quando eu lancei o livro, já fui chamado para a Bienal do Livro no Rio de Janeiro. E foi fantástico, porque eu vi grandes escritores de literatura infantil, né, ali junto, perto de mim, lançando o livro. Ziraldo, Ruth Rocha, com tanta gente bacana lançando o livro, eu tendo essa oportunidade de estar ali. E na época, o Márcio Negócio, né, que é diretor de teatro e músico daqui de Petrópolis, ele topou pegar e fazer meu livro virar uma peça de teatro. E aí ele levou essa peça de teatro junto no lançamento dentro da Bienal do Rio. Um monte de criança, né? Muitas crianças, aquele falatório, e ele chega como retirante nordestino, ele é a esposa dele, e começa a contar a história. Foi fantástico. O outro livro é Essas Coisas de Adulto Bagunçam a Cabeça da Gente. É um livro que fala sobre formação de palavras, né? Que às vezes as crianças que estão começando a compreender o que o adulto fala, né,
eu falo muito assim sobre a avó que estava brincando de quebra-cabeça e quando a mãe chama a atenção, para de ficar quebrando a cabeça com esse brinquedo, ele não conseguia fazer essa analogia. Então a gente fala sobre isso, fala sobre se alimentar bem, é muito bacana esse livro. E agora já está no forno mais dois textos, né, que provavelmente deve ser até final do ano, mas não estou mais pela Catedral das Letrinhas, que a Catedral das Letrinhas fechou. Então eu fui chamado por uma outra editora que está fazendo uma análise dos textos, né? Não depende só de mim, depende de uma produtora, depende também lá de baixo. Mas é o Garoto que Não Gostava de Livros e o outro é o Anjinho Sapeca, que vai acabar virando texto de teatro também, né? Porque todos os meus livros viram peça de teatro. Eu sempre gosto de lançar o livro junto com uma peça de teatro, levar para as escolas, porque nós temos um grande problema ainda no Brasil, que as crianças ainda não são assim educadas a ler. Você imagina, eu em 80, eu lia, já era raridade naquela época as pessoas viam uma criança com um livro e lendo, né? Eu estava até falando com você acredita que naquela época, essa moça que cuidava da biblioteca, ela achava isso incrível, ela não queria que eu pegasse mais o livro. E aí, como eu tinha medo da minha mãe ir para a escola, e porque a minha mãe assim, era uma pessoa muito severa, meu pai também, eu tinha medo, o que eu fazia? Eu chegava na biblioteca, eu pegava aquele livro enorme, botava atrás de um casaco, escondia e pegava um outro livro. Só que ela descobriu que eu estava levando o mesmo livro e chamou minha mãe. Só que ela eu acho que foi incrível, porque ela acabou, que ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você não vai pegar mais esse livro, eu vou te apresentar outro livro. E ela me apresentou Monteiro Lobato. E aí você imagina o que acontece na cabeça de uma criança que gosta, que imagina, que entra na literatura. Eu viajava junto com a Narizinho, com o Pedrinho, né, com o Visconde de Sabugosa, e aquilo fez o meu mundo crescer e me tornar esse escritor que eu sou hoje. Como dramaturgo, eu escrevi muitas peças de teatro. Eu sempre acreditei que eu deveria criar e não copiar. Não tenho nada contra quem copia, quem procura referência, mas todos os espetáculos que eu dirigi e que eu ensinei em algumas deles também, eu sempre criei os textos. E algumas outras companhias, os outros grupos de fora que me pediam para escrever peça de teatro. E aí era peça de teatro infantil para adulto, era comédia, era drama. Eu tenho mais de 20 obras, acho que mais de 30 obras, eu nem sei mais, porque são tantos anos. Você imagina, eu estou há mais ou menos 33 anos fazendo teatro. E desde criança eu escrevo, desde muito novo. Eu já escrevia na escola. Quando eu comecei a fazer teatro na escola, eu comecei a escrever. Porque, assim, eu tive contato com Shakespeare, claro, depois quando mais adolescente com Plínio Marcos, depois com Nelson Rodrigues, e aquilo foi, claro que vai te acrescentando muito quanto artista, mas eu sempre gostei de escrever. E eu escrevi vários espetáculos, né? Inclusive o último agora que vai entrar em cena, né? Que é A Verdade Nua e Crua, que é uma tragicomédia, é muito bacana, são 4 atores em cena. Eu gostaria muito, assim, que as pessoas dessem mais valor, sabe? As pessoas, principalmente nós, brasileiros, que estamos aqui escrevendo, as pessoas falam muito assim, o texto de fulano de tal, aí fica citando grandes autores europeus, americanos, mas nós temos muita gente bacana. Eu vi já algumas matérias de vocês aqui da universidade, né, da faculdade, de vocês fazerem entrevista com grandes autores, que às vezes as pessoas nem falam que são autores, mas que já são premiados fora de Petrópolis, são premiados fora daqui. E eu acho isso incrível, eu acho que a gente tem que valorizar. Senão você fica sendo um dramaturgo para uma companhia, e aí você é conhecido fora do teu município, e o teu município também não te reconhece, tá? Porque assim, eu ganhei prêmio de literatura, a gente apresentou no Festival Internacional de Teatro, com um texto meu, mas chega na tua cidade, as pessoas mesmo não te valorizam. Isso é muito engraçado, né? A dança, ela entra na minha vida num momento crucial, né? Porque assim, eu tive um problema muito sério. A minha mãe teve uma febre reumática quando eu nasci. Eu sou gêmeos, eu e meu irmão. Eu fui o último a nascer, além de nascer enrolado no cordão umbilical. Um fato raro, porque eu fui gerado 2 meses depois do meu irmão. A minha mãe nem sabia que estava grávida de gêmeos, né? Foi incrível, porque naquela minha época não tinha ultrassonografia, era uma chapa, né? As pessoas viam a mancha de uma criança, mas não conseguia definir muito bem. E eu tive um problema sério de reumatismo que foi passado para mim. Então, teve fases da minha vida que eu sentia dores imensas na perna, eu não conseguia andar, não andava, me rastejava. E tentamos de tudo, eu fiz vários anos de judô, vários anos de capoeira, a dor ela parava e depois, com o tempo, voltava. E aí eu descobri a dança, eu descobri que com o balé eu parava de sentir a dor, porque o balé trabalhava essa abertura da virilha, né, que a gente chama de andeó.
E aquilo, eu achei aquilo incrível que quando eu comecei a fazer a dança, quando criança, eu parei de sentir dor. E aquilo eu falei assim, poxa, que bacana. Eu já amava o teatro, já amava a literatura, falei assim, acho que uma coisa vai complementar a outra. É claro que na minha época, a gente, quando fazia dança, não é como os meninos hoje que conseguem falar de dança na sociedade. Existia uma discriminação muito grande. Então a dança vivia dentro da minha mochila. As sapatilhas viviam escondidas junto com o kimono, que vivia embrulhado, dobrado, cheio de suor. O teatro começou também de uma forma, primeiro que a dança, né? O teatro começou na escola. Eu sempre fui um garoto que gostei de procurar saber, gostava de futucar as coisas, de entender por que existia aquilo. E uma vez eu li Sonho de uma Noite de Verão. Era muito novo, a linguagem era muito rebuscada, mas aqueles personagens, aquelas personificações dos elfos, né, o Puck, todas aquelas fadas que tinham na história, aquilo me levava para a minha história de quando criança, que eu via aqueles contos, né, como eu te falei, na fogueira, as sombras projetadas, eu falei assim, pô, vamos montar. Foi quando eu juntei um grupo de alunos, só para você ter noção, eu era muito novo e chamei pessoas que já estavam no segundo grau, né? Era uma distância muito grande, acho que estava na 5ª série, e aquele monte de gente grande, um garoto dirigindo, e foi uma mágica. E dali diante, nunca mais eu parei de trabalhar com teatro, e aí você vai se formar, né? Eu fui procurar fazer especialização, porque eu era meio vira-lata, né? Eu queria fazer as coisas, mas eu pegava um pouquinho ali, um pouquinho aqui, oficinas, só que chega um momento que você tem que realmente correr atrás da informação até para se profissionalizar, porque não dá para você trabalhar sem um registro profissional, porque é exercício legal da profissão. Eu sou uma das pessoas que eu tenho muita preocupação, mas também não vejo impedimento nenhum de quem está começando, quanto amador, de estar experienciando isso, porque existem umas políticas que diz que você não pode. Só que não pode até onde? Às vezes você tem um griot lá que conta uma história maravilhosa, a pessoa é analfabeta, mas ela conta uma história e é muito melhor do que muitos contadores de história que se formaram, né? Que tem aí formação, né? E aí você fala, como essa pessoa ela não pode estar potencializando outras pessoas a partir do conhecimento, né? E com isso, eu sempre acreditei assim, você tem que ser profissional, mas a gente tem que dar oportunidade para quem está chegando, principalmente essas que a gente denomina amador, né? Que eu já descobri muita gente que é amador, que é muito mais profissional do que muita gente que já fez várias faculdades, universidades. A primeira vez que eu vi um palco foi visitando, foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi um momento tão mágico que eu consegui colocar a mão, não pisei. Porque você imagina, eu estudava numa escola pública, que é o CENIP, e naquela época, por incrível que pareça, tinha uma professora maravilhosa de educação artística, e que ela fez um grupo de alunos, e nós fomos visitar o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu era muito pequeno. E a gente assistiu uma ópera, né? E não foi peça de teatro, aquilo ali para mim foi a minha primeira referência com o palco. Eu falei assim, nossa, eu quero fazer isso na minha vida, né? Depois ela levou a gente para assistir o Arapuru, que foi uma lenda brasileira, né, uma lenda indígena, no Centro de Cultura Raul de Leone, que eu era muito pequeno. E aí, meu primeiro palco foi na escola. Acho que quase todos os artistas é assim, né? A gente pisa a primeira vez no palco. Ou é na escola, ou é na igreja, seja ela católica, evangélica. É sempre a referência da gente, né? É onde tem um espaço que nos dá essa oportunidade. Eu sempre disse que eu sou uma panela de pressão. Eu coloco um pouco de cada coisa dentro do meu fazer, né, no meu trabalho. Atualmente eu participo de uma companhia de flamenco no Rio de Janeiro, né? Então o flamenco entrou na minha vida muito forte. Eu acabei indo para a Espanha fazer flamenco, então fui para a escola Amor de Deus, fazer flamenco com umas 3 pessoas bacanas lá. E com isso eu acabei influenciando a cultura flamenca na minha vida também. Então hoje, assim,
É muito difícil eu falar uma única referência. A única que eu tenho de dança seria a Pina Bausch e o Rodolfo Labão, porque é uma coisa que eu amo, né? Essa coisa da construção orgânica que já vem do teatro. E eles têm isso muito próximo. Então eu uso até as referências deles para montar uma peça de teatro. Qualquer montagem que eu faço, eu trabalho primeiro o corpo, né? Porque normalmente o ator ele vem todo preparado com a voz, com a psique da personagem, mas ele não tem um corpo ainda preparado para fazer o personagem. Então sempre trago essa referência. As minhas referências sempre são a cultura popular brasileira. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu vou buscar primeiro na raiz. Eu quero trabalhar com alguma coisa, mesmo que seja fora, mesmo que seja referência cultural de outro país, eu procuro na referência nossa. Porque nós somos influência de todas as outras que chegaram aqui, né? O teatro era uma ferramenta maravilhosa que eu podia informar muita juventude. E eu acabei trazendo o teatro como essa ferramenta, só para você ter noção. Há muitos anos que eu trabalho com arte e eu sempre pagava para outras pessoas assinarem meus projetos, né? Assinar projeto, porque você só consegue aprovar seus projetos se você tiver um profissional que seja de uma outra formação, sempre é uma formação interdisciplinar, né? E aí eu resolvi fazer serviço social, né? Por causa do teatro, por causa da dança, por causa da cultura. A pessoa fala, nossa, serviço social com a cultura, sim. O serviço social, ele mudou todas as minhas perspectivas de vida. Com o serviço social eu acabei escrevendo vários projetos, como eu te falei, eu aprovei projeto em ponto de cultura não só para mim, eu consegui aprovar projeto para outras pessoas. Eu coloquei projetos dentro da lei de incentivo fiscal por causa do serviço social, não da gestão cultural. A gestão cultural vem bem depois. O serviço social foi tão importante na minha vida que eu falei assim, eu tenho que fazer uma especialização nessa área. Porque como eu tinha que atender essas crianças e os jovens, eu falei assim, poxa, não dá para ficar trazendo, porque assim, não dá para você trazer um profissional para ser voluntário sempre. A pessoa precisa ganhar dinheiro. Eu falei assim, não, vou me formar em serviço social. E o teatro, ele foi me abrindo caminhos para outras coisas. Então você imagina, eu fui fazer especialização em direitos, deveres e redes de defesa, fui fazer pós-graduação em gestão de política pública, fiz pós-graduação depois em gestão cultural. Depois fui fazer cursos, oficinas de confecção, de indumentária, figurino, né? Como eu trabalho dessa parte de inclusão social, eu falei assim, eu tenho que aprender a fazer de tudo. E eu acabei fazendo várias coisas, né? Então assim, hoje quando eu monto o espetáculo, eu sei como fazer um mapa de luz, eu sei desenhar um mapa de luz, eu sei fazer uma cenografia, tanto é que eu ganhei prêmio com figurino, eu faço figurino, e eu tenho uma grande preocupação com essa questão da cultura, do figurino, do cenário, como adolescente. Se você vê todos os espetáculos, deve aparecer fotos, aí as pessoas vão ver nessa matéria, que os figurinos são feitos com sacola plásticas. Sabe essas sacolas de mercado que normalmente as pessoas descartam e vai entupir bueiro ou joga em encosta? Eu pego aquilo e transformo aquilo em figurino. Caixa de leite Tetra Pak, sacola plástica, papelão, chapa de raio-x, viram figurinos e cenografia que você olha de longe e você fala assim, não, isso é tecido, isso é seda. A gente foi chamado com isso para participar pelo INEA na Praia do Flamengo. Nós ganhamos indicações, fomos selecionados para vários projetos. Você vai ver sacolas de cebola, 900 sacas de cebolas que nós tiramos daqui da feira de Petrópolis, que as pessoas tiram aquele saco laranja e jogam. Só que aquilo leva 100 anos, 150 anos para dissolver na natureza. Você imagina? Uma caixa Tetra Pak que tem laminados, ela fica anos para dissolver. O pessoal da ONG Comanda a Paz, que hoje é o proponente do ponto de cultura que eu sou coordenador, nós já fizemos 2 figurinos fantásticos para o Rio de Janeiro. Um foi para o projeto da Frida Kahlo. Eu fui para o México estudar a história da Frida e eu resgatei um pouco daquilo que era a Frida, como ela pensava, as cores, e trouxe para a ONG e nós fizemos o figurino da Frida. Nós fizemos o figurino do Ciranda Cirandinha, que é um espetáculo todo de mamulengo. Mas se você olha o figurino, só para você ter noção, esse projeto era um projeto de qualidade de vida da Firjan, que eu atuava, eu trabalhava, eu dava aula para você, aula para engenheiro, para dentista, para pessoal de serviços gerais, pessoal que trabalhava em oficinas do SESI, e eu pegava essas pessoas que nunca tinham visto dança, teatro na vida, dava uma oficina e depois a gente fazia um espetáculo e viajava pelo estado do Rio de Janeiro com esses funcionários da Firjan. E é fantástico o projeto deles. E o Ciranda Cirandinha, que é desse projeto da Firjan, foi todo feito com retalhos de tecido. Tudo que ia para o lixo, nós fomos lá e fizemos os figurinos. Então você vê aqueles bonecos, aqueles mamulengos, todo feito com restinho de tecido. Sentei um dia na Praça Dom Pedro, lá 2 meninos estavam cheirando um saco cola. Naquela época não existia crack aqui, não existia essa coisa.
E conversando com 2 meninos, eu consegui juntar mais 3 meninos e isso foi juntando o grupo. E todo dia eu conversava um pouco com eles quando saía da escola. E eu comecei a falar para os meninos, pô, vamos assistir lá um evento? Aí eles ficavam com medo, porque uns não tinha nem chinelo, você imagina? E a gente chegava na porta, conseguia assistir, conseguia participar de oficinas. E aí eu comecei a falar, opa, peraí. Eu não era nem formado, eu não era profissional ainda na área. Mas aquela minha força de vontade fez com que eu juntasse esses garotos e começasse a montar uma oficina. Eu comecei a perguntar, o que você gostou mais, dança ou teatro? Aí o pessoal fala, não, eu quero fazer tudo, eu quero fazer teatro, quero fazer dança, quero fazer capoeira também. Eles iam para o campeonato de judô quando eu ia lutar. E aí o que eu fiz? Eu juntei esse grupo de meninos e formei o primeiro grupo, o primeiro projeto chamado Projeto Adote um Lar e o Atos e Dança. O projeto Adote um Lar, porque esses meninos do Atos e Dança faziam espetáculos e nós convidávamos comunidade, famílias de comunidade carente, pessoas que nunca tinham ido no teatro. Que eles entravam no teatro, ficavam olhando assim como se aquilo fosse uma caixa mágica. E era fantástico, que daqueles meninos nós conseguimos pegar mais meninos para o projeto. E aí, o relato das mães, que aqueles meninos que cheiravam cola, que estavam na rua, voltavam para casa com outra perspectiva de vida, era fantástico. Você imagina, era um garoto que tinha 16, 17 anos, junto de um meio de um monte de garotos que tinham 14, 15, 16, 18, tinha meninos já de 20 anos junto conosco. E aí a dança, nesse momento, ela começou a abrir horizontes para mim, para eu trabalhar a inclusão sociocultural. E aí foi fantástico, porque com esse negócio de criar o Atos e Dança, com os tempos foi passando, esses meninos foram crescendo, foram se formando, a gente começou a ir para o Rio, trazer pessoas de fora para dar oficina, porque eu sempre acreditei assim, a gente não sabe tudo, mas a gente pode, o mínimo que a gente conhece, transmitir. E tudo que eu pude transmitir de dança, teatro, eu transmiti para cada um deles. Só para você ter noção, das pessoas que passaram no projeto, eu tenho um menino que está dançando fora do país, está na Europa, que está na costa da África, que está nos Estados Unidos, tem meninos que está em Cuba. Então isso foi fantástico, porque a gente conseguiu resgatar a partir da dança e depois foi entrando no teatro, esses meninos que viviam numa área de risco social. Os mesmos meninos que saíram da área de risco, eu comecei a levar para trabalhar comigo nas UPPs, porque era uma referência muito próximo daquelas crianças que estavam dentro da comunidade. Então eu trabalhei dentro da Cidade de Deus, do Pavãozinho, pessoal da Ladeira dos Tabajaras. Então foram projetos que eu fui trabalhando, a Firjan me contratava, me chamava e eu falava assim, eu posso levar um jovem que já trabalha comigo? E o bacana é que a Federação das Indústrias ela tem a mesma visão que eu, que é assim, a gente sabe que a cultura ela tem o poder de formar, informar e transformar. E sempre foi essa a nossa visão. E a gente plantou tanto projeto bacana, o da Cidade de Deus assim gerou documentário, o do Pavãozinho, o pessoal da Ladeira dos Tabajaras, eles eram atendidos dentro de uma escola chamada Pedro Álvares Cabral, que é na República do Peru, em Copacabana. Os jovens recebiam oficinas ali de dança e teatro. E com isso, esses meninos, chega uma hora que as suas asas estão grandes, as penas estão formadas, eles precisam voar, né? E eles foram para fora, né? Foram crescendo, foram para fora. Eu tenho muito orgulho desse pessoal que está fora. Quase não consigo ter mais contato, porque chega uma hora que, né, tomam-se outros rumos. Mas é assim que a dança entrou e transformou não só minha vida, a partir de mim, a vida de muitas outras pessoas. Você imagina, eu vim de uma família muito pobre e eu conheço o mundo. Eu viajei, eu conheço a África, eu conheço a Europa quase toda, conheço os Estados Unidos, eu conheço a América do Sul, eu conheço quase toda. Tudo fazendo o quê? Cultura. A cultura me levou para esses lugares, né? Então, quando alguém fala para mim assim, eu falo assim, a cultura salva, a cultura te dá oportunidade, vai nesse caminho. Mas se você não gosta de cultura, pelo menos procura saber alguma coisa que você ama, uma coisa que você ame de verdade e consiga fazer com muito amor, porque aí sim, porque é bom quando a gente trabalha numa coisa que a gente ama, que você não trabalha, você se diverte, né? Eu acho que a arte é o meu oxigênio, é o meu alimento. A arte, ela representa para a minha vida, né? O momento de eu acordar, respirar e saber que eu tenho mais esse dia e força para trabalhar, ele já está tão imbuído de arte, né, dentro de mim, a cultura. Eu acordo, eu penso muito, né? Eu vejo até uma sombra, eu já penso assim, poxa, que bacana, isso dá para transformar isso em teatro, dá para transformar isso no movimento da dança. Então, a arte, para mim, ela é uma ferramenta incrível de formação, de informação e transformação.
processo de criação, tanto dos espetáculos de dança, teatro, escrever os textos de dramaturgia, os livros infantis, ele passa sempre por um laboratório. Eu até falei sobre as questões sociais que eu desenvolvo dentro dos espetáculos. Para eu falar de um assunto sobre fobia ou sobre abuso sexual de criança e adolescente, antes eu passo por um processo de estudo, né? Eu gosto muito de estudar a matéria para não falar qualquer coisa, porque senão às vezes você peca, né? Ou peca pelo exagero ou por falta de alguma informação, ou por invencionice. Então, para não passar por esses, fazendo um laboratório, primeiro eu quero falar sobre esse assunto, eu vou lá, descubro aquele assunto, eu fico vendo o que está acontecendo, eu vou estudar, vou pesquisar, se é uma questão, como eu falei, se eu estiver aqui num hospício, eu vou entrar no hospício, se eu tiver que entrar no asilo, eu vou entrar no asilo, se eu tiver que ir numa creche, eu vou na creche, eu vou tentar descobrir o que está falando naquele momento, eu vou pesquisar referências de coisas que já foram feitas. Eu sempre digo que o texto está aqui, está vibrando no astral, vibrando em algum lugar no universo. Eu só vou lá e vou captar esse texto. É quase, eu digo, um processo mediúnico. No livro infantil, eu recorro à minha memória. Eu recorro, às vezes, à memória daquilo que eu não tive e que eu poderia fazer. E isso é muito legal porque a gente nunca deixa de ser criança, né? Eu acho que o ser humano, quando ele é mais feliz, é quando ele consegue resgatar essa infância. É tão legal quando você vê um adulto com uma criança no gramado brincando de bola, junto com o filho, né? Brincando de pique-esconde. Porque você acaba resgatando aquilo que é a sua essência de verdade, né? O que tem de mais puro. Porque na época de criança você não tem essas preocupações de ter que pagar conta, que alguém te odeia, que você tem inimigo, que você vai ter que disputar no mercado de trabalho. Não, todo mundo é igual, é tudo tão na mesma altura, apesar de você ser mais baixo que os outros, até os adultos, você vê todo mundo igual. O teu amor é muito mais ampliado enquanto criança. Então, quando eu vou escrever literatura infantil, eu recorro sempre à minha criança que está lá atrás. A minha rotina de trabalho hoje é baseada assim, porque como eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, tenho que escrever, tenho que dirigir. Hoje eu não estou mais dando aula de balé nem de dança contemporânea, eu só coreografo a companhia. Então assim, eu divido o meu dia, que acaba sendo curto demais, por isso que eu uso a madrugada para escrever. Então assim, eu tenho ensaio com a companhia de teatro, né, durante a tarde. De manhã eu prefiro não fazer muitas coisas, né? Porque de manhã é o momento que eu tiro para organizar o que eu tenho que fazer à tarde. E à noite os ensaios, tanto da companhia quanto da companhia de teatro. O exercício da profissão trouxe para a minha vida ferramentas que eu não adquiriria se fosse apenas um processo de experiência amadora. A profissão, ela abriu portas e caminhos e conhecimentos que fez com que eu conseguisse multiplicar tudo aquilo que já estava dentro de mim. Coisas que normalmente a gente não poderia fazer, porque seria errado. Seria o exercício legal da profissão, como eu sempre falo. E a formação, ela fez com que eu conseguisse navegar em mundos e em mares cada vez mais distantes, sabe? É como se eu deixasse um navio aportado, e a qualquer momento eu posso sair para qualquer direção, porque eu tenho conhecimento para isso, eu não ficarei perdido. De premiação aqui, eu tenho o prêmio Guerra Peixe, né? Eu fui indicado algumas vezes seguidas, ganhei 2 vezes, eu ganhei com o conjunto da obra, que foi alguns espetáculos que eu fiz na cidade, né? Eu fiz o Alto de Natal nas Águas, que é um espetáculo que aconteceu dentro do lago na Praça da Liberdade. Nesse mesmo ano eu fiz o Dualidade, um espetáculo de dança contemporânea. Depois eu ganhei de novo com o figurino, eu e minha irmã, que foi o figurino da Saga de Jó, da peça de teatro, que foi todo feito com material reaproveitado, foi fantástico. É engraçado que eu ganhei aqui com figurino, mas ganhei com o teatro no Rio. Ganhei o Rio Sociocultural também, pelas ações que eu fazia, porque o que acontecia? O Rio Sociocultural foi um dos prêmios mais fantásticos que eu adquiri, porque a gente dentro da ONG, nós criamos um processo em que nós ensinávamos as pessoas a escrever os projetos. Muita gente tem sonhos, as pessoas têm projetos maravilhosos, está tudo na cabeça. Desenvolve, às vezes, ações culturais lindíssimas, mas não está no papel. Não tem ainda uma planilha orçamentária,
não tem a metodologia toda, o escopo do projeto. Então nós criamos um projeto em Petrópolis, a partir do ponto de cultura, em que nós dávamos oficinas gratuitas para que as pessoas pudessem aprender a mesma coisa que eu sabia fazer. Então as pessoas começaram a aprovar projeto em pontos de cultura, conseguiram tirar projeto em incentivo fiscal. Você imagina que não era um prêmio para uma pessoa que estava no Rio de Janeiro, era um prêmio para todo o estado. E dentro de todo o estado do Rio de Janeiro, você ser reconhecido pelo trabalho desenvolvido a partir da cultura para mudar a vida das pessoas. Prêmios na área de dança, eu ganhei muito prêmio. Ficaria até complicado assim explicar todos ou falar de cada um, porque você imagina, são 25 anos de companhia, e a companhia ela ganhou prêmios em vários lugares. Quando a gente não ganhava em primeiro, ganhava em segundo, mas eu tenho muitos prêmios em primeiro lugar. Tanto é que o nosso nome, a Companhia Corpesciana, acabou sendo reconhecida, né? A gente tem muita premiação, muita premiação. É tão difícil falar isso, assim, eu tenho tantas coisas que eu gostaria de realizar ainda e muitas outras que eu já fiz. Eu gostaria, assim, não o meu sonho, mas o sonho de muitas pessoas, que a cultura fosse mais valorizada. Esse é o meu sonho. Porque quando a cultura for bem valorizada no nosso país e também respeitada no nosso município, quando a gente fala na questão de política pública da cultura, eu acho que vai ser um sonho para mim, porque a gente ainda está muito longe disso, desse reconhecimento, né? A gente vê grandes produções chegando do Rio de Janeiro, às vezes as pessoas nem são tão bons artistas, mas só porque está num espaço global, essas pessoas são muito mais reconhecidas, muito mais valorizadas. Meu sonho é que meus livros possam alcançar outros territórios, que meus livros possam chegar na África, que é um local que eu acho muito bacana, pela pobreza, pela dificuldade que tem lá. Quando eu cheguei na África a primeira vez, eu vi aquelas crianças assim, desnutridas e sem perspectiva nenhuma de vida. Não podia nem falar em educação, cultura para eles. E quando você chega e tem esse contato, é isso que eu gostaria, que o meu sonho é que meus livros infantis, os textos que eu faço fossem reconhecidos também fora do país, porque a gente já tem, você sabe quando você já é reconhecido, porque você já tem um livro publicado, já é um reconhecimento, né? Mas ver o nosso livro transformar a vida de outras pessoas fora do nosso contexto, fora do nosso território nacional, vendo ou na África ou na Europa, acho que é incrível, né? Acho que é um sonho legal que eu gostaria de ter e de realizar também. Porque assim, atuar eu já atuei fora, mas levar meus livros não. O que me emociona no trabalho de cultura é ver as transformações das pessoas, né? Cada espetáculo meu sendo encenado por um grupo de artistas diferentes, vendo encantar as pessoas que estão na plateia, né? E de alguma forma eu poder, a partir da cultura, mudar a vida de algumas outras pessoas, né? Principalmente uma comunidade de risco, quando a gente leva essas crianças, adolescentes, adultos para assistir o espetáculo no teatro, pessoas que nunca tiveram acesso. Porque essa é a nossa preocupação. Sempre que lança um espetáculo, a gente convida sempre uma comunidade. Porque normalmente as pessoas falam assim, vamos levar a comunidade, vamos levar o espetáculo na comunidade. Eu não vejo um intercâmbio cultural bacana nisso. Eu acho que todo mundo tem direito de ter acesso ao teatro, né? A maioria das pessoas quando vão e falam assim, poxa, eu queria tanto assistir vocês, mas eu fico com vergonha porque eu não tenho roupa, não tenho nem sapato. Você não precisa, tem que ter a boa vontade de querer ir. E você vê os olhos assim, as pessoas, como eu falei, olhando aquele mundo mágico que é o teatro, sabe? Olhando as paredes. Às vezes a campainha toca, né? O terceiro sinal, as pessoas já estão olhando para o teto, esquecem de olhar para o palco. Aí eles ficam emocionados. Isso é fantástico. Isso não tem dinheiro que pague, sabe? Eu acho que isso eu vou levar para o resto da vida.